Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 29 de abril do ano de 2022, pelo nosso calendário secular gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 28 do mês de Nissan, do ano 5782. Estamos aí com 235 dias transcorridos do ano judaico, e hoje também nós estamos até o pôr do sol do 13º dia da nossa contagem do Homer. Então, nós teremos aí hoje sobre o Sefirat HaOmer, qual é realmente a orientação que os nossos mestres trazem para nós sobre refinamento da nossa alma, refinamento da nossa personalidade, refinamento das nossas emoções, para que nós possamos aí dia a dia estarmos cada vez mais aprimorados no nosso serviço a Hashem, no nosso serviço ao Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é para exatamente nós estarmos mais e mais na presença divina. Temos aí diante de nós no dia de hoje, sexto dia da semana, portanto, sexto dia para o Shabat, ao pôr do sol de hoje, nós temos aí a entrada para o sagrado dia do Shabat. Daqui a pouco vamos ver o horário para o acendimento das luzes do Shabat. Hoje nós temos aí conselhos extraordinários que os nossos mestres trazem. Temos aí a nossa sexta aliá, da nossa paraxá semanal, a nossa sexta leitura, onde temos aí a Hareimot, a nossa paraxá semanal, que fala sobre depois da morte dos dois filhos mais velhos de Arão, Nadav e Avihu. Vamos ver então na sequência a palavra sobre Sefirat HaOmer, hoje é o 13º dia, né? E vamos aí então para a palavra final da aliá de hoje, com o nosso Rebbe Menahem Mendel, que traz para nós uma palavra bem esclarecedora sobre o ambiente da criança. Isso daí está ligado diretamente com a questão dos lares, família, né? Então, vamos em frente aí. Então, a nossa palavra sobre conselhos extraordinários que os nossos mestres trazem é sobre Zemirot. Zemirot. Zemirot é a seleção de salmos que nós temos aí nas nossas recitações todas as manhãs, através do nosso Sidur, as nossas preces diárias. Então, os nossos mestres assim dizem: a seleção de salmos, Zemirot, recitada no início da nossa oração matinal, é extremamente importante e sagrada. Se alguém chega tarde à sinagoga e a omite, estará causando uma grande perda a si mesmo. Então, ou seja, os nossos mestres estão orientando, a partir do próprio povo judeu, a importância da seleção de salmos, Zemirot. E se alguém chega tarde à sinagoga, uma questão específica, chega atrasado à sinagoga para o serviço da manhã, e ele omite, acaba omitindo essa parte de Zemirot, ele está causando uma grande perda a si mesmo. É ele que está perdendo. Na continuidade diz assim: não desperdice tempo em conversas vãs durante a recitação dos salmos. Isso equivale a trocar joias por centavos. Ou seja, esse momento das nossas preces diárias, o que os nossos sábios estão dizendo é que não troque por nada deste mundo esses momentos preciosos de Zemirot, as seleções de salmos durante o início das preces da manhã. Se você o fizer, é como se trocar joias, algo muito valioso, por centavos. Você tem uma joia que vale R$1 milhão, e aí você menospreza esta joia e troca aí por 10 centavos, 15 centavos. Isso significa que você está causando uma grande perda para a sua vida.
Então, nem o estudo da Torá é importante como o recitar o Zemirot. Vejam o que os sábios falam. Até mesmo o estudo da Torá, né, acaba, de uma certa forma, perdendo aí um certo valor em comparação com o Zemirot. Por que essa questão do Zemirot, o início das preces da manhã? É porque, vamos dizer assim, de uma forma análoga, quando você começa a recitar os salmos pelas preces da manhã, é como se você estivesse abrindo os portais celestiais para você chegar diante do trono do soberano. E diante do trono do grande rei, você estar ali para realmente fazer, primeiramente, como dizem os nossos sábios, toda vez que nós nos aproximamos de Hashem, nós levamos a ele salmos, cânticos, louvores. Isso faz com que os portais celestiais se abram e nós possamos adentrar pelo grande portal que dá acesso ao trono do soberano. Então, o portal que abre para você ter acesso à sala do rei, diante do trono do rei, vão se abrindo, vai se abrindo. E nesse sentido você se coloca diante do rei, através dos louvores, de Zemirot, salmos. E aí, diante do trono, diante do soberano, você entra na segunda parte da sua prece. É onde você faz as suas petições, os seus pedidos. É onde que você chora, suplica, pede. E dependendo do momento, você até grita pedindo uma ajuda diante de uma situação desesperadora que você está. E aí, então, depois de você fazer essa essa segunda parte da sua prece, da sua presença diante do soberano, aí então depois você vai para a terceira e final, a terceira e última parte das suas preces diárias diante do soberano. A terceira parte é exatamente o quê? Gratidão. Agradecendo antecipadamente pelas bênçãos, pelas respostas, pela paciência, pela compreensão do soberano. Então essas são, de forma resumida e simples, as três partes que nós temos quando vamos diante de Hashem. Então você pode ver pelo Sidur, o Sidur Benei Noah, com a compilação do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Traz exatamente essa sequência que o mundo judaico vive. Começa com Zemirot, seleção de salmos para poder louvar o soberano, o Todo-Poderoso. Na sequência nós temos o quê? Depois que você faz o Shema, você observa lá no Sidur, momento em que você realiza a sua prece espontânea. É onde você leva o seu pedido pessoal, o seu pedido de intercessão em favor deste ou daquela pessoa, etc. e tal. Então é o momento da sua oração espontânea. É a segunda parte da nossa comunhão com Deus nas nossas preces diárias pela manhã. E depois você entra na sequência do quê? Da gratidão, através de vários também salmos e outras preces dos nossos sábios, que trazem ali exatamente gratidão, gratidão para com Todo-Poderoso. Então esta é a sequência que nós temos aí para as nossas preces diárias em comunhão, na presença do soberano. Por isso é muito importante você ter o Sidur de preces diárias, ok? Quem ainda não adquiriu, adquire. Nós aqui de Bauru região também, a nossa comunidade tem o Sidur para oferecer, também o Guia Benei Noah, como também a nossa sede em São Paulo, na sinagoga Chabad Brooklyn, ali junto com o nosso Rav Yaakov, e aqueles que estão ali assessorando, secretariando as atividades da sinagoga do Rav, para poder atender aí os Benei Noah, ok? E todos aqueles que recorrerem
ao site, né, beneinoor.org.br, ok? E continuando aqui então, né, finalizando os conselhos extraordinários, então diz, as orações do início ao fim das Zemirot constituem uma só unidade espiritual e por isso não devem ser interrompidas, né? Então por isso, amados, diante desta graça preciosa que Deus nos concede, dando a devida sabedoria aos nossos mestres, professores, rabinos, etc. e tal, é para que nós tenhamos aí um ordenamento, uma sequência lógica, devidamente disciplinada, organizada, para que nós possamos não fazer como Nadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Arão, que não buscaram uma orientação com Moshe, nem com seu pai Arão, e eles decidiram, por livre e espontânea vontade, entrar no lugar proibido, no Santo dos Santos, né? Apesar das suas intenções serem nobres, mas eles desobedeceram uma regra, por isso foram punidos, né? Então, nesse sentido também, nós temos que ter essa organização, essa disciplina, para podermos fazer as coisas devidamente organizadas, né? Por isso que nós temos a nossa paraxá Ahareimot, que é a nossa paraxá da semana, em que nos fala exatamente aí Deus dizendo a Moshe para orientar Arão. Depois, Ahareimot, depois da morte dos filhos de Arão, aí Deus veio e colocou exatamente a casa em ordem, ao devido ordenamento, a disciplina, a organização, para que as coisas fossem feitas de acordo realmente com os preceitos divinos, ok? Então é isso daí. Vamos em frente? O nosso Shalom hoje, né, até o pôr do sol, sexto dia da semana, o nosso sexto dia do Shabat, ao pôr do sol nós adentraremos ao sagrado dia do Shabat. Então, para aqueles que vamos mencionar aqui, a você e toda a sua família e comunidades, desde já o nosso Shabbat Shalom, com muitas bênçãos, muita presença divina, e que realmente possamos mais e mais estarmos aí num serviço espontâneo, voluntarioso, transbordante, no amor ardente pelo nosso Deus, ok? Então a você e família, né, Shabbat Shalom. Raelson Alves, de Aracaju, né? Ele é proveniente de Aracaju, sua cidade natal, mas está residindo atualmente em Manaus, Amazonas, né? Temos aí a Marli Stael Monteiro, de Vitória, Espírito Santo, Edejane Ribeiro, Recife, Pernambuco, a Vera Ilvisacker, né, da cidade lá de Englewood, acho que é assim que se pronuncia, lá na Flórida, nos Estados Unidos, né? Então a ela e família, um Shabbat Shalom. A Valéria Zitron Peretz, São Paulo, capital. O Ronaldo Guerra, né? Essas pessoas fazem parte também do grupo brasileiros de origem judaica. Também a Daniela Petri, lá de Boa Vista, Roraima. O Agnaldo Teixeira, da cidade de Teixeira de Freitas, Bahia. O Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. O José Elias, aqui de Bauru, a nossa região. O José Elias. A Maria Luísa Freitas, da cidade de Palmas, Tocantins. O estimado Gessé Alexandrino, da cidade de Campina Grande, Paraíba, e também administrador da comunidade Beit Israel. A Ana Emília, a Regiane Santos, de Itajubá, Minas Gerais. A Mary Ana Roque, Manaus, Amazonas. O Fanuel Lucas, da cidade de Macau, Rio Grande do Norte. O Duarte Melo, ele mora lá em Povoação, né? A região dos Açores, lá em Portugal. Então, ao Duarte Melo e família, o nosso Shabbat Shalom. E o Marcelo Fabrini, São Paulo, capital, né?
temos aí também a Edilaine Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, a Miriam Barros, né, de Brasília, a Cibele Ludmila, para um mundo melhor, lá de Lisboa também, Portugal, Baruch Hashem, a Solange Cândido, aqui de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto. Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Hoje a Marli foi a primeira a entrar no ar, por assim dizer, né? Baruch Hashem aí, ok? Então vamos em frente com a nossa sexta leitura da nossa Parashá semanal. Estamos no capítulo 18 do livro de Levítico e hoje nós vamos ler do verso 6 ao verso 21. E ontem nós comentamos aí com a entrada no capítulo 18 a respeito das leis de relações proibidas. E no final nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, vai trazer uma palavra referente a esta aliá, o que diz respeito, né, às crianças, né, no sentido de que o ambiente da criança, isso está relacionado tanto na família, dentro da família, como também na questão da escola, né, o ambiente da criança. Qual é a relação que tem com essa história aqui? Por quê? Porque as leis de relações proibidas, elas estão conectadas aos apetites desenfreados. Todo apetite desenfreado, seja ele cobiça, é aquele desejo, não importa qual é o poder aquisitivo que a pessoa tem, seja rica ou não, seja pobre ou não, certo? Mas a questão é a cobiça. A cobiça, né? É aquele apetite desordenado para o dinheiro, né? Sendo rico ou não tendo esse apetite, ele vai cometer crime, de alguma forma, para poder ter dinheiro. O apetite desordenado, no sentido de alimentos e bebidas, é a pessoa que come e bebe de forma desordenada. Esses tipos de apetites desordenados automaticamente vão levar as pessoas ao apetite desordenado sexualmente falando. Então, por isso, nós vamos adentrar num campo muito perigoso, um campo muito pantanoso, onde que as pessoas, por não darem o devido valor ao que está escrito, Kakatuv, está escrito, é a vontade divina, não a vontade das nações e de muitos governos aí que vêm com as suas ideologias, né, péssimas, perversas, querendo mudar a natureza das coisas e a natureza das pessoas. Ou seja, menino é menino e menina é menina, e querem inventar aí uma terceira, quarta, quinta, oitava, décima via aí que não tem nada a ver com a realidade. Então é um terreno em que ou as pessoas aceitam como preceitos divinos ou simplesmente se rebelem. E aí entram no campo dos apetites desordenados, tanto no campo sexual, espiritual, feitiçaria, idolatria e companhia militar, e companhia limitada aí. O significa o quê? Que a pessoa ela vai descer a ladeira sem freio e sem beira. E aí, meu filho, não tem como segurar a coisa não. Aí é perversidade sobre perversidade, ok? Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. Vamos à leitura então, para ver o que nos está reservado para hoje. Sem sombra de dúvidas, mais uma grande passagem que nós temos aí de leitura, que não são para os fracos, são para os corajosos, né? Aqueles que têm realmente a ousadia. Eu quero saber a verdade, custe o que custar. E eu quero viver pela verdade, custe o que custar. Entendeu? Então, é isso daí. A Luciana Rodrigues de Marília, nossa região aí, acabou de dar um ok, um shalom. Vamos em frente, então, capítulo 18, a partir do verso 6 ao verso 21.
ok? Então diz assim: nenhum homem ou mulher se aproximará de um parente próximo para descobrir sua nudez e coabitar com ele. Eu sou Deus que é fiel em recompensar. Não descubra a nudez da esposa de seu pai ou de sua mãe, se ela não é a esposa de seu pai. Como ela é sua mãe, você não deve descobrir, melhor dizendo, a nudez dela. Isso daqui é bem claro, veja bem como que a Torá ela é atualíssima. Porque hoje em dia é muito normal, né? Entre aspas, por assim dizer, né? Infelizmente, né? Realmente, pessoas que têm um segundo, terceiro, quarto casamento, por aí afora vai. Em todo caso, seja o marido do seu pai, aliás, complicou o bicho, né? Seja a esposa do teu pai, que não é a sua mãe, não é para descobrir a nudez dela. Seja a sua mãe, e o marido dela não é o seu pai propriamente dito, também não deve se aproximar dele de forma íntima. Então a Torá ela vem colocando cercas em todos os sentidos para que as pessoas não entrem num apetite desordenado. Não descubra a nudez da esposa de seu pai mesmo após a morte dele, uma vez que é nudez da esposa do seu pai, né? Mesma coisa. Não descubra a nudez de sua irmã, mesmo se ela é filha somente de seu pai ou de sua mãe. Seja ela legítima ou ilegítima, você não deve descobrir a nudez dela, né? É aquela questão, né? Um segundo, terceiro casamento pode acontecer aí, nascer novas crianças e literalmente não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então também a Torá coloca uma cerca aqui para não haver o descobrimento da nudez. Não descubra a nudez da filha de seu filho. Aqui nós entramos no campo de netos. Não descubra a nudez da filha de seu filho ou da filha da sua filha, que nasceu de um relacionamento, uma vez que isso é como sua própria nudez. Então os netos aí não é para realmente ter um campo nesse sentido. E mesmo se o filho ou a filha, eles tiveram um filho que não foi dentro do casamento, foi fora do casamento, se aplica da mesma forma. Se aplica da mesma forma, certo? Um erro não justifica o outro. Então, portanto, né, não sua irmã legítima ou ilegítima, significa legítima sendo irmã proveniente do mesmo pai e da mesma mãe. Irmã no sentido proveniente ou do relacionamento do pai com alguém que não é a sua mãe, ou da sua mãe com alguém que não é o seu pai original, né? Então não é para ter esse tipo de intimidade. Não descubra a nudez de uma filha da mulher de seu pai e Deus a luz para seu pai. Ela é sua irmã e você não deve descobrir a nudez dela. Não descubra a nudez da irmã de seu pai, a tia, porque ela é parenta consanguínea de seu pai. Está aí dentro daquele aspecto dos famosos parentesco de primeiro grau, né? Não descubra a nudez da irmã de sua mãe, porque ela é parenta consanguínea de sua mãe. Não descubra a nudez do irmão de seu pai, né? Tendo contato com sua esposa, porque ela é sua tia. Não descubra a nudez de sua nora, ela é nudez de seu filho, não deve descobrir a nudez dela. Não descubra a nudez da mulher de seu irmão, a cunhada, uma vez que é a nudez de seu irmão. Não descubra a nudez de uma mulher com quem você é casado e sua filha, né? Um dos absurdos, né, que se tem por aí, né? Um relacionamento com a mãe e a filha, a própria mãe e a própria filha. São os absurdos que têm acontecido numa chamada sociedade moderna. Elas são parentes consanguíneas e é uma perversão da inclinação do mal. É um tipo de relacionamento onde todas as forças... Isso é de forma geral daquilo que estamos falando até aqui e que vamos continuar lendo aqui nos versículos. É uma ação em que todas elas
tem uma presença de forças negativas, forças demoníacas, e não se espera boas coisas disso daí não. Os frutos desse negócio aí são terríveis. As consequências, o pagamento não sai barato. Não case com uma mulher e sua irmã como sua rival enquanto a primeira estiver viva. Mesmo que você se divorcie de uma irmã, você não deve se casar com a outra, né? Então aí está falando sobre a esposa e a sua esposa e a sua cunhada, né? Não é para ter esse tipo de relacionamento em posse nenhuma com a cunhada. Fala enquanto ela for viva, certo? Posteriormente, fala sobre a questão, né? Separou, então agora eu vou casar com a irmã dela. Isso daí também está fora do plano divino, certo? Não é nesse sentido aí que Deus aprova o casamento. Não se aproxime de mulher que está ritualmente impura por causa de sua menstruação, para descobrir a sua nudez. Então aqui fala exatamente o período menstrual da mulher, é para ser respeitado, e não é para descobrir a sua nudez. É um pecado isso. E aí também vem com aquela questão, né? Uma falta de respeito, né? Para com a esposa, né? Fazer uma questão dessa. Não deite carnalmente com a mulher de seu próximo, uma vez que isso o impurificará com ela, né? Aqui está falando exatamente dentro do campo do adultério, né? Numa palavra mais profunda, segundo os nossos mestres da Kabbalah, eles falam que aqueles que cometem adultério, depois da sua morte, eles vão passar juntos, né? Eles vão passar por terríveis momentos, né, depois da sua morte, por causa desse pecado de adultério aqui. Então é um caso muito sério isso daí. Entre outras coisas, inclusive, há uma linha que fala que aquele que comete adultério, ele não serve para ser liderança dentro de um campo de comunidades, né? Então, o adultério é uma coisa muito séria aos olhos de Deus. Então, precisa se tomar muito cuidado com isso daí, né? Obviamente, todo aquele que resiste às provas, às tentações e permanece dentro da vontade divina, é grandemente recompensado, não restam dúvidas sobre isso, né? E depois outra coisa, né? A questão do adultério, ela entra também dentro de um campo sobre honestidade, né? Então, aquele varão que ele não é honesto com a sua esposa e comete adultério, né? Então ele está ali somando outros tipos de pecados ou crimes, por assim dizer, né? Vem aí a desonestidade, vem o furto, a mentira, vem a cobiça e por aí afora vai. É aquela famosa questão, um pecado chamando o outro, um abismo chamando outro abismo, né? Então é dentro desse contexto. Fazendo uma analogia sobre isso daí, então, por exemplo, você tem um negócio, certo? E nesse negócio você tem um sócio. Você gostaria que o seu sócio fosse infiel à sua sociedade? Viesse a trair a sua confiança e os empreendimentos dos seus negócios? Obviamente que não, né? Então, mesma coisa dentro de um casamento. Entre aspas, o casamento é um negócio, no sentido de que duas vidas vão passar a ser uma só. E elas estão ali ligadas intimamente e espiritualmente. Então, a infidelidade, a desonestidade, ela é muito cruel, né? Então, por isso, fica aquela questão, né? Confiança, uma vez desonrada, dificilmente se reconquista a confiança. Fica uma marca muito difícil, muito terrível nessa história. Então, por isso, muito cuidado com isso daí. Continuando o verso 21, não dê nenhum de seus filhos para passar através de fogueiras, praticando idolatria à deidade pagã conhecida como Molech, ou como diz algumas traduções, Moloch, né? Então, originalmente é Molech,
que é o deus Moloque, de modo que você não profane o nome do seu Deus. Diz o Eterno, eu sou Deus, né? Então, aqui o verso 21, nós encerramos a nossa sexta leitura. Aqui dentro dessa questão aqui do último versículo, não passar o seu filho à idolatria praticado ao deus Moloque, há muitas formas de você estar fazendo isso daí. Às vezes você fala assim, mas eu não vou colocar o meu filho na fogueira para ser queimado ao deus Moloque. Deus me livre isso daí. Mas você pode fazê-lo, né, de outras formas, né? Dando a ele um acesso à pornografia, dando a ele um acesso a programas imorais, que a televisão traz muito sobre isso daí. Agora tem aí o famoso, né, aplicativos pela internet, pela televisão, a cabo, companhia limitada, onde tem aí Netflix da vida e companhia limitada aí, que tem muita, infelizmente, muita programação, desenhos e filmes que são verdadeiro Deus Moloque, que é o quê? Praticando idolatria. Tem aí, entre aspas, né, dizem um determinado moleque influenciador aí que tem no YouTube, nas redes sociais aí, né, que, entre aspas, né, diz que orienta as crianças e os adolescentes, né, a só fazer porcaria, né? E é incrível, né, que o camarada tem milhões de seguidores, é uma verdadeira idiotice e tolice, né? Se os pais estão concordando com esse treco todo aí, imagine a porcaria espiritual que esses pais estão. A idiotice, o nível de idiotice dos pais de jogarem os seus filhos à prática idólatra, ao deus Moloque. Então há várias formas dos pais entregarem os seus filhos ao deus Moloque, à fogueira da idolatria e companhia limitada. Então, pais, cuidado com essa história aí, né? Da total liberdade para os filhos, não quer nem saber o que os filhos estão assistindo. Infelizmente, tem muitas escolas por aí que estão militantes, né? Tem professores militantes e não professores, né? São péssimos professores, mas são ótimos militantes, né? Para levar as crianças e os adolescentes um desvio de conduta moral, espiritual, ética. Ensina a desobedecer pais, né? Onde falam aí, ó, o que vocês estão vendo e ouvindo aqui na sala de aula não é para comentar com seus pais. Não deixem eles verem essa cartilha aqui, ó, que estou dando para vocês. E aí vem a inversão de valores. As crianças e os adolescentes, eles acabam confiando mais no militante, que não é professor, do que nos próprios pais. Por que isso? Porque está faltando diálogos dos pais com os filhos. E por que nós temos aqui, nós vamos ver o Rebbe falando daqui a pouco, sobre o ambiente da criança. É isso que falta, o diálogo dos pais com os filhos. O tempo moderno, a era moderna, ela trouxe, entre aspas, né, a obrigatoriedade da mulher trabalhar fora de casa. Por quê? Porque o pai e a mãe querem luxo, querem melhorias, entre aspas, e por isso precisa de um bom poder aquisitivo, querem viver uma vida de luxo e sombra e água fresca. Então, ele tem que trabalhar pai, ela tem que trabalhar mãe. E aí gera o quê? Abandono de filhos. E aí é um problema sério. É um problema sério. A mulher pode trabalhar fora de casa? Lógico que pode. Não tem problema nenhum. Desde que ela não abandone a sua missão principal. Mãe. Ser mãe. Porque a mãe é a luz da família, é a luz do lar. A mãe é o esteio da família. Faltou essa base? Bye, bye.
babau, a vaca foi pro brejo. Aí nós estamos vendo aí, infelizmente, uma boa parte da nossa sociedade, de crianças, adolescentes e jovens, né, fazendo um monte de caca por aí afora, vai. Agora tá dona Heloína melhor, então, resumindo, porque ainda temos mais ainda para falarmos amanhã, ok? A continuidade aqui dessas proibições. Resumindo tudo isso, a família, a base do ser humano, é tudo. Faltou essa base, não espere boas coisas para o amanhã. Vai ser uma caca que não tem tamanho. Faça do seu lar, faça da sua família um santuário de Deus e não um bordel das forças negativas, destruidoras e demoníacas. Você decide o que o seu lar é, o que a sua família é. Hoje nós estamos no 13º dia da nossa contagem do Homer, Sefirat Ha-Homer. Então, hoje é o dia 13, ou seja, 1 semana e 6 dias do Homer. Então, hoje nós estamos em Yesod Shebegevurah, que significa vinculação na disciplina. Para a disciplina ser efetiva, ela deve estar acompanhada de compromisso e vínculo. Compromisso e vínculo. Eu estou comprometido com tal questão. Eu estou comprometido com você. Eu estou comprometido com os meus objetivos. Eu estou comprometido com meus estudos. Eu estou comprometido com a minha pessoa amada. E assim sucessivamente. Compromisso significa estar vinculado. Por isso, compromisso e vínculo não podem estar separados. Quem tem compromisso, ela está vinculada àquela pessoa, ou seja, não serão dois, mas uma só. Quando nos fala especificamente sobre a questão do marido e da esposa. Mas pais e filhos também entra dentro do mesmo aspecto, porque é o amor. O amor entre o esposo e a esposa é um amor. O amor entre pais e filhos é a questão do amor paternal, o amor maternal, o amor de filhos, etc. O amor entre duas pessoas de amizade, uma amizade sincera, madura, né? Uma amizade que dá-se respeito e se respeita, etc. e tal, também é um vínculo, um compromisso no sentido de serem duas pessoas uma só. Ou seja, elas estão ali comungando com pensamentos idênticos, né, com finalidades idênticas, etc. e tal. Alguém vem falar mal dessa pessoa que é sua amiga, você fala negativo. Se você falar mal dela, é como se estivesse falando mal de mim. Está entendendo sobre a questão? Então não é só uma questão dentro do âmbito sexual de marido e esposa serem dois e tornarem-se um só. Mas é dentro de uma amizade coerente, verdadeira, madura. É o amar o próximo como a si mesmo, né? Fazendo realmente que sejamos um. Esta unidade é uma unidade que sempre permeou o povo judeu, até a presente data. Esta é uma unidade que precisa permear os Benei Noach. Temos essa unidade, essa questão toda, né? Então, por isso, a disciplina ela precisa ser acompanhada com compromisso e vínculo, certo? Para disciplinar a si mesmo, assim como disciplinar outras pessoas, deve haver uma percepção de que a disciplina é importante para desenvolver uma ligação mais forte. Então, o objetivo, né, de vinculação na disciplina, que vem junto com o comprometimento, o compromisso, é exatamente essa finalidade, desenvolver uma ligação, um elo, um vínculo com a pessoa amada, seja ela esposa, marido, filhos, pais, parente A, B ou C, o meu amigo, a minha amiga, etc. e tal.
é dentro deste vínculo de uma amizade sincera e verdadeira, para tornar esta ligação mais forte. Então, vinculação na disciplina, este elo, esta ligação, esta unidade que vem com compromisso, então eu tenho um compromisso de fidelidade. E esse compromisso de fidelidade, ele vem vinculado à disciplina. Então precisa ter ordem, precisa ter o respeitar os limites um do outro, o respeitar uma a outra pessoa e etc e tal. Isso vai tornando o vínculo mais forte e isso faz com que realmente a amizade, independente do grau que acabamos de falar, faz com que as pessoas sejam realmente uma só. Esta unidade é importante. Não que eu disciplino você, e sim que nós o estamos fazendo juntos para o nosso mútuo benefício. Então, a partir do momento que uma pessoa coloca eu estou disciplinando você, então aí não há um vínculo, aquela questão de unidade. Eu sou mais do que você, então eu estou te disciplinando. Eu estou te repreendendo. Mas quando sai dessa atmosfera e vamos dentro deste aprimoramento, refinamento, tanto da nossa vida espiritual como das nossas emoções, então eu não estou disciplinando você. Nós estamos nos disciplinando juntos, para juntos estarmos crescendo. Isso faz com que haja compromisso, vínculo e disciplina. E isso traz unidade, respeito, amor verdadeiro, maduro e eterno, de forma mútua. Positivo? Então, os nossos mestres dão como exercício para o dia, até o pôr do sol, dentro deste vínculo, demonstre a seu filho ou ao seu aluno como a disciplina expressa a intensificação do seu vínculo e compromisso mútuos. Então, esse é um exercício prático para esse sentido. Ao pôr do sol de hoje, estaremos completando, então, 2 semanas da contagem do Homer, ok? Temos ainda 5 semanas para podermos aprender coisas preciosas. Vamos então para a nossa palavra final com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O tzadik, o justo da nossa geração e o líder da nossa geração, onde ele nos fala sobre o ambiente da criança. É importante isso. Os patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov, eles cumpriam as leis da Torá antes mesmo dela ser outorgada no Monte Sinai, com Moshe e cerca de 5 milhões de judeus no Monte Sinai. Contudo, vimos que os filhos de Yaakov se casaram com as suas irmãs. A razão é que a sociedade no tempo dos patriarcas estavam em tamanha corrupção moral que simplesmente não existiam opções de cônjuges apropriadas para o matrimônio fora do círculo familiar. Naquela época inicial, era crucial preservar a integridade espiritual e moral da nova família em que estava sendo preparada para se transformar no povo judeu, se houvesse uma mistura com outros povos. Portanto, para assegurar que os filhos não herdassem as características negativas de mães não apropriadas ou incorporassem atitudes negativas ao serem criados por essas mulheres, os varões descendentes de Abraham se viram forçados a desonrar estas proibições que seriam fixadas lá no Monte Sinai, depois da saída do Egito. Até então, não havia a expressa proibição, literalmente falando. Para que de toda maneira apenas passariam a ser legalmente obrigatórios posteriormente, que foi a entrega da Torá no Monte Sinai. Aprendemos com isso o quão cuidadoso devemos ser em garantir de forma extrema até que o ambiente no qual criamos os nossos filhos e a formação que lhe damos sempre apoiem e estimulem
a absorção dos valores e ensinamentos da Torá. Então aqui os nossos mestres, eles trazem para nós realmente o reconhecimento que desde Abraão já se vivia realmente a questão em si sobre os princípios, né, da Torá. Ainda não tinha sido feita a outorga, a entrega da Torá, e também ainda não havia a palavra, como nós estamos vendo aqui no capítulo 18 de Levítico, né, as proibições. E o ambiente naquela época era muito depravado, e para que os varões pudessem pegar das mulheres que não fosse do círculo familiar, estariam trazendo um grande perigo à unidade espiritual, moral e ética do próprio povo, os descendentes de Abraão. Por isso, eles casavam-se com suas irmãs no princípio, depois sobrinhas, etc, etc, etc. Com a outorga da Torá no Monte Sinai, então a proibição veio de forma oficial, e aí então já realmente não podia, em hipótese nenhuma, o casamento com pessoas do primeiro grau, como é conhecido, após algum determinado tempo, né? Então, dessa forma, os cuidados que devem ser dados depois da outorga da Torá, ela vem trazendo essas proibições que nós estamos lendo, refletindo, ao mesmo tempo fazendo uma reflexão sobre o que acontecia antes e posteriormente, né, as proibições, para haver exatamente o quê? O ambiente da criança, um ambiente realmente positivo, um ambiente moral, espiritual, ético, transparente, com amor verdadeiro, maduro, que se perpetua, né? Então, dentro desse campo o ambiente da criança, pois a criança, que muito bem conhecido o termo, né, é o futuro, esta é a realidade. Então, as crianças, elas precisam ter um ambiente, independe de posição social. Porque o bambambam lá, o rico, milionário lá, ele tem condições de dar uma boa educação para os seus filhos. Mas aí as pessoas estão confundindo educação do berço com o aprendizado das escolas. Simplesmente isso, né? Você não pode esquecer que educação vem do berço. O aprendizado, o ensinamento vem na escola. Então, há, de fato, vamos dizer assim, uma certa premissa de que quanto mais dinheiro, melhor dá condições de estudos para os seus filhos. A princípio, a lógica parece que é essa, mas ela não é uma regra perpétua. Ela tem os seus grandes desafios também, né? Então, aquela mesma questão, o ditado popular que fala aí sobre drogas, né? Que todo mundo conhece. Para o pobre, a maconha, a erva. Para o rico, aí vem o quê? A cocaína. Então vem dentro desse aspecto. Muda-se também. Mas tudo é droga. Mesma porcaria. Leva à destruição das pessoas, mesma coisa. Então a educação, ela vem do berço. Isso depende dos pais. Dos pais. Então a educação, ela sendo bem firmada, bem alicerçada, a pessoa ela pode vir ali da comunidade, que é conhecido como favela, né? Muitas pessoas que hoje têm um bom nome no meio da sociedade vieram lá das comunidades, conhecidas como favelas. Por quê? Porque os pais fizeram um bom uso dos seus atributos como pais educadores. E a educação vem do berço, educaram muito bem os seus filhos. E hoje eles têm muito, realmente, o que agradecer a Deus pelos ótimos filhos que têm diante de toda uma sociedade. Então, o ambiente da criança, ela independe de posição social. O ambiente da criança, ele depende do caráter dos pais, das personalidades dos pais, se são boas ou não.
se são boas ou não. Tem criança com 10 anos que falam coisas, que já viram coisas que uma geração mais para trás, com 14 anos, ainda não via e não sabia. E hoje, uma criança com 10 anos sabe muito mais. As coisas, as inversões de valores, né? Então, por isso, amados, a base da educação, que é a família, o berço, né? Ela precisa estar cada vez mais fundamentada à luz dos olhos de Deus e à luz da sua palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Aí você pode esperar tudo de bom dos seus filhos. E Deus esperar tudo de bom que vem desses pais e desses filhos para um mundo melhor, sem sombra de dúvidas. Por isso, a educação do berço é fundamental para uma boa sociedade do amanhã. Por isso, quem tem filhos pequenos, conduza-os na boa educação da família e no bom aprendizado da palavra divina, para que assim você possa ter alegria, honra de ver o seu filho no amanhã. E os seus filhos possam muito no dia do amanhã agradecer a Deus pelos pais que eles tiveram. Então, por isso, amados, força para seguir em frente, ousadia e coragem para poder enfrentar as adversidades e ser vencedor. A você, família, um Shabbat Shalom, as comunidades, Benenur, muita luz, muita presença divina, e que possamos cada vez mais estarmos aí vinculados num compromisso real com o nosso Deus e a sua palavra, para que nós possamos honrar realmente o nosso compromisso e o nosso vínculo na disciplina uns com os outros no nosso dia a dia. Shabbat Shalom, até amanhã.